Graça e paz, minhas amadas, tudo bem? Agora nós vamos começar um estudo bem breve aqui sobre a personagem de hoje, que é a Jael. Eu vou explicar para vocês qual foi essa importância, por que Jael foi tão importante assim para o povo de Deus. Primeiramente, Jael, ela não era israelense, ela era medianita. Só que ela era casada com Heber, que tinha alguns aliados israelitas, né? Então, ela tinha uma certa afinidade com o povo de Israel e com o Deus de Israel. Antes de falar um pouquinho sobre a vida da Jael, primeiro vamos voltar um pouquinho a história para a gente entender o que aconteceu. Naquele período, o povo de Israel estava em uma guerra com outros povos. E tinha Baraque, que comandava 10.000 homens do povo de Israel, e tinha Císera, que também era um capitão do povo inimigo de Israel. Bom, Baraque ficou com medo de ir para essa guerra e ele chegou até Débora, que era uma juíza nessa época, era como se fosse a autoridade máxima do povo de Israel. E ele falou com ela assim, vamos ler lá no livro de Juízes, capítulo 4, verso do 8 ao 9, diz assim: Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Nesse momento a gente vê que mesmo sendo capitão de 10.000 homens e homem, ele ficou com medo. E ele disse a Débora, por saber que era uma mulher muito temente a Deus, juíza do seu povo, ele falou que ele só iria se fosse com ela. Mas vamos ver o que Débora falou com ele como resposta. E ela disse, certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes, que onde seria essa batalha. Então ela deixou bem claro, falou, não, se você quer que eu vá com você, eu vou sim, mas o seu inimigo vai ser morto pela mão de uma mulher. Ou seja, ela disse mais ou menos assim, o fato de você estar com medo, estar se acovardando, eu até vou com você, mas não será o seu nome que será exaltado diante das pessoas por ter matado o inimigo, vai ser uma mulher. A gente, quando começa a ler aqui, a gente começa a pensar que essa mulher seria a Débora, né? Mas, andando um pouco mais na Bíblia, lá no verso de número 15 ao 21, capítulo 4, do 15 ao 21, nós vemos que, de fato, Deus estava com o povo de Israel e eles estavam vencendo a batalha. Quando Císera, capitão dos seus inimigos, percebeu que eles tinham perdido a guerra, ele fugiu sozinho. E ele acabou se escondendo na casa de Jael, que na verdade era uma tenda, porque o povo de Jael eram povos que viviam sempre se mudando, então eles moravam em uma tenda e não uma casa fixa. Então, ele achou uma mulher sozinha em casa do meu povo, não tem perigo nenhum, vou me esconder, eles nunca vão imaginar que eu estou aqui. Mas Jael, quando percebeu que se tratava de Císera, né, o inimigo maior do povo de Israel, ela teve uma ideia, ela foi astuta. Ela chamou ele para entrar, serviu ele com leite em taças de príncipe, ou seja, ela fez questão de pegar as melhores louças da casa dela para servir a Císera, e pediu para ele dormir, descansar um pouquinho, e obviamente, após uma batalha, ele estava muito cansado. E ele ali dormindo na casa dela, ela teve uma ideia, ela pegou uma estaca, né, pontuda e um martelo e cravou na cabeça de Císera enquanto ele dormia, porque obviamente ele acordado, ela não teria condições físicas nenhuma de lutar contra ele, mas ela usou a inteligência, ela usou a cabeça, e ela quis defender o povo de Israel, por qual ela tinha tanto apreço. Então, logo em seguida, Baraque e Débora chegaram, e ali ela mostrou o que havia, contou o que tinha acontecido e entregou a cabeça, entregou o inimigo de Israel na mão deles já falecido. Essa mensagem nos faz pensar um pouco sobre as donas de casa. Às vezes, nós não temos tanto, entre aspas, né, valor na questão social, não trabalhamos fora, às vezes somos só donas de casa, né? Ou então, né, o fato de nós sermos mulheres, isso já
nos coloca um pouquinho aquém dos homens, né? Mas a gente percebendo que, por mais que Jael não tinha força física, por mais que Jael não tinha armas, ela usou o que ela tinha dentro de casa contra o inimigo. E isso nos faz pensar, nos refletir também. Nós, como mulheres da casa, nós, como a coluna do nosso lar, nós podemos utilizar de artifícios domésticos, de coisas do nosso dia a dia mesmo, em prol da nossa família. Nós vemos aqui, como exemplo de Jael, que não é só o fato de sermos mulheres e donas de casa, que nós não teríamos inteligência e sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia, para lidar com gigantes, para lidar com tudo isso que vem afrontando a nossa família. Então, que nós venhamos ser como a Jael, que nós venhamos ser mulheres inteligentes, porque nem sempre a força do nosso braço nós vamos conseguir nada. Mas pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus sabedoria, nós conseguimos ir contra tudo aquilo que vem para tentar destruir a nossa família. Então, esse exemplo de Jael que eu deixo para vocês foi uma mulher que não usou a força, mas usou a cabeça, usou a inteligência e agir no momento certo. Ela teve todo o discernimento, ela teve toda a paciência, né, para tomar todo aquele plano para concluir, né, entregando assim a cabeça, entregando o corpo do inimigo de Israel na mão de Baraque. Então, que nós sejamos como Jael, que sejamos astutos. A palavra do Senhor, lá em Provérbios 2, diz que a inteligência, o discernimento, a sabedoria, ela vem do Senhor. Então, que nós venhamos pedir ao nosso Senhor Jesus toda essa paciência, que nós venhamos pedir ao nosso Senhor Jesus sabedoria para lidar com problemas do nosso dia a dia. Amém? Eu vou deixar essa palavra bem breve aqui para vocês. Depois em casa, estudem sobre essa história, sobre Débora, estudem sobre Jael, sobre Baraque. E eu creio que vocês serão muito edificadas. Fiquem todas na paz do Senhor.